Bem-vindo ao Doutor Demente, o podcast que promete trazer evidência com irreverência. Aqui nós temos a missão de trazer um conteúdo científico com uma linguagem bem-humorada e ajudar você a entender questões de saúde mental da melhor forma possível, rindo. Rindo, hahaha! Hora de rir. Essa vez ficou melhor, viu? A gente trocou, ficou melhor, eu ri na hora certa, tá vendo, Marcela? É isso que eu espero de ti. Exato. Então, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Rigoli, sou psicólogo, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou professor universitário de pós-graduação, sou mestre e doutor em cognição humana aqui pela PUC do Rio Grande do Sul e nas horas vagas sou homem guitarra, né? Eu não acredito que você coloca isso no teu currículo. Como é, Marcelo Tengo-Lengo-Lengo? Ok. Depois dessa eu nem sei se eu vou conseguir me apresentar, mas vamos lá. Eu sou Annie Rigoli e tem sido bem legal receber o feedback de vocês sobre os episódios anteriores, né? E pelo visto, Marcelo, o episódio sobre ansiedade fez bastante sucesso e tem gente pedindo uma parte 2, viu? Explicando melhor a diferença entre o sistema simpático e o parasimpático. O que é sintomático, né? Eu me atrevo aqui a fazer um resumão pra aprender de vez. O sistema simpático é antipático. E é isso. Menti, Marcelo? Não, é um bom resumo. Então, estamos hoje com o episódio 5 e o nome dele é Falei de Ti na Terapia. Marcelo, meu caro doutor demente, o que diabo é essa terapia que todo mundo manda a gente fazer, né? É o que paga as contas aqui em casa. Nossa, cara. Não deixa de ser verdade, né? Bom, terapia, eu costumo dizer, inclusive em aula e para os pacientes também, é a coisa mais louca que o ser humano já inventou, né? Que é a gente encontrar alguém que a gente nunca viu para falar das coisas mais íntimas da gente esperando que funcione. E funciona, né? Isso é o que torna mais louco. Mas assim, entre as formas de tratamento, né? Aqui no caso a gente tá falando da psicoterapia, né? A terapia da fala, né? Ou a terapia feita com psicólogos e psiquiatras, enfim, né? E dentro das terapias, né? Porque tem a fisioterapia, tem a fitoterapia, tem a fonoterapia, tem a farmacoterapia, né? E um monte de terapia envolvendo pseudociência também, né? O que mais tem? As pseudoterapias, né? E terapia, por si só, significa, né, um tratamento, né? Uma intervenção. Quimioterapia, né? Então... Mas aqui a gente está falando de psicoterapia que de todas essas é uma das mais jovens, vamos dizer assim, né? Os outros tratamentos existem muitas vezes até há muito mais tempo. Mas esse negócio de conversar para ver se a gente melhora surgiu aí no final do século XIX, começo do século XX, né? Lá especialmente na Europa, né? Com um senhorzinho lá do charuto, né? O Freud. Senhorzinho do charuto? Como é isso? Ele é famoso pelo charuto, né? O Freud. Ah, né? Tanto sim. que ele tinha uma frase que ele sempre dizia, né? Que às vezes um charuto é apenas um charuto, né? E não a representação de um pênis. Mas enfim, isso é papo pra outra história. Né? E aí, nessa época, então, que começou a surgir isso, né? E aí também, em paralelo, foram se aprimorando muito os estudos sobre saúde mental, né? Onde os transtornos mentais também começaram a ter um diagnóstico mais claro e começaram a ser mais estudados, né? Então... Começaram a ser catalogados, né? Porque antes... Isso. Era tudo tipo, Isso, probably então... penis, here's some cocaine. Pra quem não entende inglês, eu falei assim, provavelmente é um pênis, aqui toma cocaína, que era como era tratado antigamente, né? O bagulho era meio louco, né? E aí, então, com uma maior compreensão, assim, das mazelas mentais, né? Especialmente em função, assim, de eventos importantes que foram acontecendo, né? O avanço da medicina, por exemplo, propiciou com que mais pessoas sobrevivessem a coisas, né? Mais trágicas. Então, por exemplo, casos em que as pessoas passavam por lesões no cérebro ou sobreviviam a coisas horríveis na guerra, fizeram com que elas começassem a sobreviver e ter sequelas, mesmo que a parte física estivesse bem, a mente estava prejudicada. Então, começou, então tem alguma coisa aí que nesse negócio que
parece que transcende o físico, vamos dizer assim, né? Que tá na mente, vamos dizer. Que é um reflexo do funcionamento físico do cérebro, mas que não seria, assim, necessariamente abrindo o crânio e mexendo lá dentro que a gente ia resolver. E aí, isso foi se aprimorando, né? E ao longo do século XX, então, foi o boom das psicoterapias, né? E é até o ponto da gente ter várias divergências entre os psicólogos sobre como fazer isso e qual é a compreensão de ser humano e como é que a gente entende a mente humana, né? Mas terapia, então, é a gente tentar resolver problemas, e esses problemas são diagnósticos, como alguns que a gente já falou aqui, né? E outros que a gente vai vir a falar através da conversa, né? E aí é uma conversa feita de um jeito específico, estruturada de uma forma específica, para que a gente consiga atingir um objetivo específico. Objetivos. Isso. Até porque, como você fala, assim, de conversa, né? Isso... Muita gente fica falando, mas pra que eu vou pagar um psicólogo pra conversar se eu posso conversar com os meus amigos? Essa é justamente a diferença, né? Que o psicólogo, ele estudou pra te guiar por um caminho que tem evidência científica, né? Na verdade, assim, o psicólogo que trabalha com práticas baseadas em evidência científica, né? Porque tem alguns que não trabalham com isso. Mas, assim, essa pessoa estudou, essa pessoa, ela tem a consciência do que vai fazer, qual terapia específica vai ser melhor utilizada no seu caso, assim. E não é um amigo nosso que vai ajudar, né? Um amigo ajuda a desabafar. Aí, com um psicólogo, a gente desabafa, mas ele vai usar aquele desabafo como ferramenta, né, amor? Tem aquela história, né, do tipo, parafuso, né, tipo, 20 centavos, chave de fenda, 20 reais. Saber qual parafuso apertar não tem preço, né? Então, assim, esse é o que a gente agrega, né? Então, você pode arrumar as coisas da sua casa, você pode tentar construir um carro do zero, né? Tudo dá. Agora, como fazer isso, né? Como encaixar cada coisa em cada lugar, entender para que serve, quando usar, como usar, isso é o que a gente aprende em qualquer formação, né? Bom, né, amor? Tu é designer, então... Sim, presente. Qualquer um pode pagar ali ou baixar pirata o pacote Adobe e começar a fuçar. Né? E tem vários programas que ajudam a galera, tipo Canva, assim, que a galera que não tem conhecimento técnico, assim, consegue fazer as coisas, mas, assim, toda vez que a gente pensa que precisa, por exemplo, de um logo, fazer um logotipo, né? Aí tem a pessoa que sabe mexer nos programas, ela vai fazer aquele logo, e tem o designer, que o designer vai pensar desde o início, como é que serve, como é que vai ser aplicado, quais vão ser as regras de uso, essas coisas assim, né? E esse micreiro que a gente chama, né? Quem não é designer, mas que tem né? Que sabe dos softwares. O micreiro, ele não vai aplicar o conhecimento, ele só vai fazer o que pediram pra fazer. E você vê claramente ali onde é que tá a diferença, né? A vida útil do logotipo vai ser muito diferente quando um designer fez aquilo. E eu acho que é isso que diferencia o amigo do psicólogo, né, amor? Exato. O amigo é o micreiro e o psicólogo é o designer. Assim como pro designer, né, tem as ferramentas, que são os softwares e as coisas... No caso do designer gráfico da era digital, né, são softwares, enfim. E tem todo um conhecimento por trás que vai ditar como usar isso para atingir o objetivo. Na terapia é a mesma coisa. Só que a ferramenta é a linguagem, é a conversação, é a relação humana, né? E aí o conhecimento é como usar isso, né, para ajudar aquela pessoa naquilo. Até porque existe toda uma metodologia para isso, né? Vocês não vão, Exato, assim, tipo, então... do nada tirar... eu vou testar isso aqui com essa pessoa. Não é muito bem assim que funciona, né? Então, aí vão ter, né, as teorias por trás das intervenções que a gente faz, né? Então, por que a gente faz uma coisa de um jeito e não de outro, né? Por que eu pergunto uma coisa e não pergunto outra? Por que eu puxo um assunto pro paciente e não outra? Por que eu vou propor, no caso da linha que eu trabalho, né, uma tarefa de casa para ela se expor a uma situação X e não outra coisa, né? Então, isso é importante da gente salientar. E eu acho também que tem toda essa visão, é o imaginário popular, né, que a terapia é você deitar num divã, ficar falando durante 1 hora e o psicólogo tá lá sentado só anotando e falando, fale-me mais sobre isso, e é só isso. Sim. Claro que existe, né,
nesse tipo de terapia ainda, apesar de que a gente não é muito favorável a esse tipo de intervenção, né? Mas terapia que a gente tá trazendo aqui são terapias baseadas em evidência, né? Tipo, tem a do Marcelo. O Marcelo, ele segue a linha das terapias cognitivo-comportamentais, né? Que é tipo um grande guarda-chuva. Você que sabe falar melhor do que isso, né, amor? Eu me metendo de novo. Eu não sei por que você tá falando, se tu podia me perguntar. Mas tudo bem, não quis fazer um interrupting. É porque, sei lá, eu me empolguei. É que eu sou entusiasta, né? Eu tenho a teoria de que quando eu chegar na minha terceira idade, eu vou fazer psicologia pra fazer parte da cota da galera que faz como segunda graduação, né? Porque psicologia, uma vez você conhece, sim, você se apaixona, né? E esse é o meu caso, eu tô me apaixonando pela psicologia. Então... Mas vai, segue. O que é a TCC, meu amor? Então, bom, como eu tava falando, né? Então, ao longo do século XX, então, foram se desenvolvendo várias formas de fazer terapia, né? Então, essa primeira que eu tava mencionando ali do Freud, enfim, foi o momento, assim, seminal, né? Da psicanálise, ou da análise, ou da terapia psicanalítica, enfim... Tem vários nomes e várias vertentes aqui que eu não vou me aprofundar, até porque não é o meu métier, não é meu know-how, apesar de eu ter tido muita aula sobre isso na faculdade. Só que essa faculdade, né, já fazem 10 anos, agora que eu me dei conta. Então, assim, os precursores foram a psicanálise. Então, o que né, dentro da teoria do Freud, né, se tinha uma ideia do porquê que as pessoas tinham o sofrimento mental que elas tinham. Então, a partir disso, ele foi lá e desenvolveu uma forma, né, de fazer essas sessões com os pacientes de tal forma a resolver esses problemas baseado na hipótese que ele tinha do porquê que as coisas estavam acontecendo. E aí teve várias dissidências, né, dos próprios alunos do Freud, né, e outros teóricos da época, mas que tem até hoje diversas escolas da psicanálise aí que trabalham com psicoterapia. Um pouco mais adiante no tempo, ainda na primeira metade do século XX, a gente vai ter o desenvolvimento de algumas terapias comportamentais, né, porque a psicologia ela não é só terapia, né? Às vezes as pessoas talvez não saibam disso. Tem vários ramos da psicologia que estão estudando e estão desenvolvendo outras coisas. E dentro da área da pesquisa, estava se estudando muito o lance do comportamento. É a galera dos ratos. Rato e pombo. Isso. Rato e pombo, exatamente, né? Então, vai ter lá no final do século XVIII o Wundt na Alemanha, que faz o laboratório, né? Todo mundo que fez psicologia viu isso em aula já, né? E aí depois, especialmente nos Estados Unidos, vai se desenvolver a partir do Watson e depois Skinner, né? A parte da psicologia comportamental, que vai partir do pressuposto, então, de que o que a gente tem para estudar e para intervir, tudo são comportamentos. É o comportamento observável. Porque o Freud trabalhava muito com introspecção, né? Com o que está no teu inconsciente, no que não é exatamente visível e palpável, né? E eles vão ir para o outro oposto. Vão ir para o lado assim, não. O que eu posso ver é o que eu posso entender, né? Esse negócio de mente humana, de inconsciente, isso aí não tá com nada. E aí, bom, e a partir de várias premissas estabelecidas pela psicologia comportamental, que inclusive até hoje se sustentam, né? Os esquemas de reforço, de punição, e aí de extinção e assim por diante, foram dando espaços, né? Para fazer intervenções a partir disso, né? Porque, por exemplo, o que faz uma pessoa ter uma fobia, né? O Freud, ele vai dar uma explicação, né? Do porquê que uma pessoa tem medo de cachorro, por exemplo. Pênis. Desculpa, não existir. Não existe. É que eu tenho perseguição, né? Claramente dá pra ver que eu tenho perseguição com o pai. Sim. Um pouquinho, só um pouquinho. E na psicologia comportamental vai ter outra explicação. E por consequência, vai ter outra intervenção, né? Então, aí, por exemplo, o Volpe, que é um dos pioneiros aí, propôs, né, o início lá da terapia de exposição que a gente faz hoje, né? Ele fazia um pouquinho diferente, enfim. Mas tá ali, né, o grão seminal disso, né, também, de várias técnicas que a gente usa até hoje em psicoterapia. Só que quem é da galera de humanas, né, e já deve ter visto, assim, as coisas comportamentais e tal, porque se usa muito, por exemplo, na área de educação, né, já se usou mais até, inclusive, mas... esses conceitos, né, de reforço, punição. Quem viu o Super Nanny já é aquilo lá. Sim, né? E na comunicação também tem bastante, né? Porque eu fazia publicidade, eu tinha a teoria da
comunicação. Na época da faculdade tinha teoria da comunicação e aí eles falavam bastante sobre behaviorismo, né? Que behaviorismo é um englesamento do comportamentalismo, né? Da palavra comportamentalismo. Isso. Então, a gente pincelava, assim, um pouco desse assunto. Uhum. Então, tu vê, a coisa se tornou tão relevante que vazou, assim, para outras áreas do conhecimento, né? Então, só que normalmente hoje, especialmente fora da psicologia, as pessoas veem essa área do comportamentalismo com ressalvas ou até com críticas, assim, por trazer uma visão de ser humano mais mecânica, né? Uma visão de ser humano talvez menos romântica, menos humanizada, vamos dizer assim, né? Uhum. E mais como máquina mesmo, né? Que tu põe um reforço, sai um resultado, põe uma punição, sai outro, né? Ainda que eu não concorde plenamente com essas críticas, mas eu entendo de onde elas vêm. E isso deu espaço para surgir um outro movimento, né? Que é da psicoterapia, né? Ou da psicologia centrada na pessoa, do Carl Rogers, né? Então, que conecta com preceitos mais humanistas, até da filosofia humanístico-existencial, né? E ele vai trazer várias coisas muito legais que a gente usa até hoje também em psicoterapia, além da visão de ser humano um pouco diferente, né? Uma abordagem diferente. Então, ao longo, assim, do tempo, a gente teve debates homéricos, assim, do Skinner com o Rogers, né? Porque eles tinham visões muito diferentes de como as coisas aconteciam e tal. Então, se surgiu essa outra linha da terapia, né? Terapia humanístico-existencial, ou centrada na pessoa, né? Que também tem uma vertente que se aplica na educação, na área de psicologia da educação. Então, esse era o cenário do começo e meio do século XX, né? E aí tinha um senhorzinho, dois senhorzinhos, esses que eu sou fã, eu ia dizer que são meus fãs, né, mas não, eu sou fã deles, né, um nova-iorquino, né, o Albert Ellis, né, e o Aaron Beck, um psiquiatra. Gente, pesquisem no Google, Aaron Beck, ele era a coisa mais fofinha do mundo, aquele senhorzinho super abraçável, só pesquise, de nada. Quando vocês virem um senhorzinho de gravata borboleta, vocês vão saber quem é. E ambos eram psicanalistas, mas todos tinham já influência, né, da psicologia comportamental, da psicologia centrada na pessoa, mas estavam, né, muito da abordagem focada em terapia era ainda psicanalítica. E eles ficaram muito descontentes, assim, né, com o que eles estavam vendo, né? O Albert Ellis mais por uma via da prática mesmo, assim, ele não se encaixava muito no jeito de fazer terapia, assim, né? E tinha uma postura diferente com os pacientes também. E o Aaron Beck mais pela via da pesquisa, né? Ele foi estudar, né, se não me engano, no doutorado dele, pacientes que tinham depressão, né? Mulheres com depressão. E aí ele queria estudar o sonho dessas mulheres, o que elas sonhavam, o conteúdo dos sonhos. E segundo a teoria, né, da psicanálise que ele estava usando como base, era de se esperar um certo tipo de conteúdo, que, assim, muito resumidamente, né, era de se esperar que eram conteúdos que o paciente não estava conseguindo expressar, que normalmente tinham um cunho, assim, mais de raiva e de agressividade, e que isso se virava contra a pessoa e ela se deprimia. E o que o Beck começou a ver era que as pessoas, elas sonhavam muito com o que elas relatavam no dia a dia para ele. Então, assim, que se viam como péssimas pessoas, que não eram capazes de nada, que não mereciam nada de bom, que eram pessoas ruins, ou que nada ia dar certo. E meio que esse era também o conteúdo das pessoas, do sonho das pessoas, né? Então ele pensou assim, bom, então, teoricamente, né, o que tá no inconsciente das pessoas parece estar muito perto do que tá no consciente das pessoas, né? E aí, bom, e será que então se eu mudar o que elas pensam conscientemente, será que vai mudar esse conteúdo emocional interno, esse conteúdo, vamos chamar assim, inconsciente, né, como a psicanálise vê? Revolucionário, né? E aí começou a treta, né, porque até então não era assim que se fazia terapia, né? Então, de tu ir lá e questionar o paciente, de tu ir lá e debater ideias, e aí ele construiu tudo, né, o que a gente chama hoje de terapia cognitiva. E ele não rejeitou de forma alguma, por exemplo, várias coisas que o Rogers propôs sobre relação terapêutica, sobre visão de ser humano, e nem coisas
coisas do comportamentalismo, né? Então, as questões, por exemplo, de terapia de exposição, esquemas de reforçamento, isso tudo a gente usa, né? O Beck absorveu, né? O Beck era um cara muito utilitarista, vamos dizer assim, né? Ele não ia deixar de tentar usar alguma coisa que funcionava só porque era de outra terapia ou de outra pessoa, né? O foco dele sempre foi, e isso a gente mantém muito na filosofia da coisa, que é o bem do paciente, né? Tu oferecer o melhor tratamento possível. Então, aí, a partir disso, né, foi se criando o que hoje a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, que é o que a Anne falou, então, que é esse grande guarda-chuva de terapias, porque aí, se a gente for dar um episódio sobre cada uma dessas vertentes aí que a gente pode fazer. Só um exemplo do que a gente já pincelou em outros episódios, por exemplo, a DBT é uma terapia que está dentro do guarda-chuva da TCC, né? Exatamente. Então, a terapia comportamental dialética, né, ela surge dentro desse guarda-chuva, cria suas especificações, enfim. Então, basicamente, a história é essa, né? E aí a gente chega onde a gente está hoje, com um monte de terapias diferentes. Também, né? Tipo, essa terapia do esquema também, né? Tá dentro da TCC. Tem. Então, no final da década de 80, assim, começo da década de 90, a gente começa a ver que esse formato mais clássico da terapia cognitiva, ela não dá muito conta de alguns pacientes com demandas mais de personalidade, que a gente chama, né? Os transtornos de personalidade. E aí o Jeffrey Young, que é um cara que vem da terapia cognitiva, mas ele tem muito background também na psicologia da Gestalt, também começa a juntar, e psicodrama, entre outras coisas, a juntar e fazer uma teoria mais focada nas questões do desenvolvimento, em como a pessoa passa por certas etapas, e também técnicas mais vivenciais, né? Porque a terapia cognitiva no começo era muito debate, assim, né? Muito, tipo, focada nas ideias e tal. E o Jeffrey Young vai trazer uma pegada, assim, mais vivencial, mais, por exemplo, muito uso de imagens mentais, de roleplay, de técnicas que vem muito do psicodrama e da Gestalt, né? Então é uma fusão bem legal, assim, que quem trabalha com essa área, assim, usa de várias ferramentas interessantes. Olha, e a Gestalt é aquela mesma Gestalt, viu, galera, do design? É a mesma Gestalt que a gente estuda no design. Isso, então a partir lá da psicologia da Gestalt, que começou com uma teoria da percepção e da visão e tudo mais, se derivou uma psicoterapia baseada naqueles conceitos, né? Então tu vê que louco, né? Ainda que hoje tenha, eu acho que tem muito pouco, se é que tem. No Brasil eu acho muito difícil ter terapeutas que vão se intitular da Gestalt, assim, né? É uma teoria que meio que caiu um pouco no ostracismo, da parte da terapia, né? Em desuso. Mas eu acho que é muito mais porque ela foi absorvida por outras que vieram do que por ela não ser útil ou não ser legal, porque ela é muito útil e muito legal, mas eu acho que ela meio que foi fagocitada, assim, por outras terapias. Digievoluiu para outras coisas. Exatamente. Então, mas isso abre um gancho para uma coisa que eu ia comentar mais cedo, que no episódio que eu esqueci, que é assim, terapia não é só conversar necessariamente, né? Tem várias outras formas e intervenções e técnicas que a gente usa que não tem a ver com conversar. A própria terapia de exposição que eu falei, claro, a gente precisa conversar com as pessoas para fazer, mas ela envolve muito mais uma questão de fazer do que de conversar sobre. E aplicação de algumas ferramentas ali, né, mais visuais, né, tipo a terapia de exposição envolve, só pincelando aqui, né, envolve o tratamento de fobias, né, e traumas e essas coisas assim. Uma série de coisas. Envolve a você se expor ao que te fez ficar traumatizado, né, o que te fez ter essa fobia. Então, não é só chegar e mostrar. Por exemplo, eu tenho fobia de caranguejo. O Marcelo conseguiu me ajudar, me orientar, porque, mais uma vez aqui dizendo, né, é antiético ele me tratar por motivos de ele é meu marido.
Mas assim, quando ele tava vendo que eu tava deixando de ter uma vida ok por causa de caranguejos, ele começou a me orientar pra eu mesma me expor, baseada nas ferramentas e nas métricas que ele tinha, né? E basicamente o que ele fez foi me botar pra jogar Animal Crossing, porque tem um momento ali que tem que mergulhar no mar e pra você pegar um bicho do mar e do nada sair um caranguejo. No início eu ficava muito, como é que eu posso dizer, nervosa, desesperada. Chegou um momento que passou, que aquilo ali, ok, eu ainda tenho um desconforto quando eu vejo caranguejo, mas eu tenho mais controle das minhas reações, né? Eu tô dando um exemplo, é super simples esse exemplo, mas é claro que a terapia de exposição é muito mais complexa do que isso, até porque existe vários níveis, né, de exposição. Né? É só pra dar uma ilustrada como é que funciona. E é isso, né, tipo, e tem gente que acha também que voltando assim até um pouquinho pro nosso primeiro episódio, que foi quando a gente falou assim, a gente tem uma demanda, a gente vai chegar lá no psicólogo, né, pra fazer a terapia. E aí, tipo, o psicólogo, ele não vai só conversar com você e, tipo, semana que vem te vejo e vai conversar de novo e na hora ali ele tá, eu vou aplicar isso, vou aplicar aquilo. Não, tipo, ele pega seu caso, usa dever de casa, né, amor? Vai lá, tá, Sim. O relato foi esse, quer resolver isso, talvez se aplicar isso daqui, vai ser legal. Aí, né, na próxima sessão, no próximo encontro, aplicação de algumas métricas, algumas ferramentas, né? Exato, então tem muita coisa, né? Tu falou em métricas agora, a gente usa muito questionário, escalas, né? Pra mensurar sintoma, pra acessar pensamentos, pra entender emoções, pra identificar esquemas, né? A gente faz medidas repetidas, né? Então a gente, por exemplo, um paciente com depressão, a gente pode aplicar uma escala de depressão, né? De sintomas, né? No começo, daí todo mês a gente vai aplicando pra ver se o paciente está melhorando, se está piorando, se a gente está indo pelo caminho certo, né? A Anne falou agora da terapia de exposição, né? Que é uma intervenção que a gente faz bastante comportamental, mas que nem as técnicas de imagens mentais ou até de roleplay, coisas assim, não é exatamente ficar conversando, né? São fazer coisas, né? Ou os próprios registros que a gente faz de pensamentos e tudo mais. As técnicas de meditação, né? Então, do mindfulness que a gente usa, ou, enfim, técnicas de relaxamento, enfim, tem uma série de coisas que a gente faz na terapia que vai para além de conversar. E, inclusive, isso me deu um insight quando você fala da meditação, né? Porque muita gente acha que meditação não é terapêutico, né? Ou existe a possibilidade da meditação não ser terapêutica, e né? Tem muita evidência de que a meditação ajuda Sim. muito, né? Inclusive, às vezes a pessoa, por exemplo, é religiosa, ela reza e ela acaba meditando, né? Porque tá ali naquele momento de mindfulness, de momento de atenção plena. Isso. E isso ajuda muito, chega a ser terapêutico, né? Mas tem uma coisa que eu vou trazer aqui, uma treta, que tem duas perguntas em uma, né? A hipnose, ela funciona? E a segunda, a hipnose, ela é uma terapia? Funciona como processo terapêutico? Por favor, enlighten me, Marcelo. Bom, de novo aí mais um tema que dá um episódio à parte pra se falar, né? Então, a hipnose é um campo um pouco controverso, né? Porque a hipnose enquanto técnica, ela existe e ela funciona. Realmente as pessoas acham que são galinhas e estão comendo maçã no lugar de cebola? Então, assim, pra quem lembra, né, do bem dormido, né? Então, né, instalar medeiros, tecer um pollo. Então, isso tudo funciona, né? A questão não é se a gente consegue hipnotizar pessoas ou se a gente consegue fazer elas acreditarem que estão peladas na frente. Isso tudo a gente sabe que dá pra fazer. A questão é se isso é terapêutico, se a gente consegue transformar isso em uma intervenção eficaz, né? E aí, eu teria que dar uma olhada de novo na literatura sobre isso, porque faz muito tempo que eu não leio sobre isso, mas até onde eu tinha informação, me corrijam aí se eu falar alguma bobagem agora, é de que a gente sim vai ter intervenções que vão ter algum resultado, mas que eles tendem a ser mais pontuais do que de longo prazo, né? Então, assim, a pessoa, sei lá, precisa pegar um voo e tem medo de voar, né? Se ela fizer uma hipnose ali, né, alguém, né, fizer com ela,
talvez ela consiga voar com menos medo, ou até não sinta medo, que mas... tem ansiedade social e tem que fazer uma apresentação, assim. Né, então, agora, só que isso no longo prazo, né, que eu saiba, quem discordar pode me mandar o link do paper. Comunidade científica aí, por favor. Por favor, ajuda aí com essa informação. Quem discordar me manda um link de um artigo decente, né, não vai me mandar link de hipnose.blogspot, né, eu quero... do Pyong Lee. Né? Mandar o blog do Pyong Lee. Pelo amor de Deus. Então, assim, até onde eu sei, esses resultados não se sustentam no longo prazo. Mas ela seria muito mais uma técnica do que uma terapia por si só. Porque para uma terapia ser uma terapia, né, uma psicoterapia, ela precisa ter um embasamento teórico, ela precisa ter uma visão de ser humano, ela precisa ter uma visão de intervenção dos mecanismos que causam as doenças e os problemas, né? E a hipnose, ela é muito mais uma prática, né? Tanto que a gente tem a hipnose de palco, né? Tem essa, né? Falou do Pyong Lee, do... Como é que é? Do Ben Dormido lá, o nome do cara. Meu Deus, Marcelo, você não já sabe como eu funciono? Quando você pergunta as coisas em cima da hora, assim, eu esqueço. Esqueci o nome. Mas é um famoso que ia no Gugu o tempo todo, era um hipnólogo famosíssimo. É argentino ele, né? Ou é uruguaio, eu não sei. É um país hispânico. Mas sim, e tem, como é que eu posso dizer? É como se assim... A hipnose, ela é como se fosse... Fábio Puentes. Fábio Puentes? E ele é da Fábio onde? Puentes. Ele é da onde? Não sei. Deixa eu ver Não fala? Aqui. Agora, o episódio vai ser sobre Fábio Puentes agora, então... É que a gente tem um amorzinho por ele, que todas nossas piadas internas têm a ver com bem dormido. Ahora es un pollo, ou... como é? Não sei o que lá... Essa cebola agora é uma manzana. Tipo essas coisas assim. Mas sim, a hipnose, então, ela funcionaria como um analgésico, né? Que é tipo assim, resolve a dor ali no momento, mas não resolve a causa da dor, né? Então, tipo, é uma técnica, funciona realmente, as pessoas vão ficar realmente daquele jeito. Em algumas pessoas não funciona, inclusive também tem isso, né? Não é todo mundo que aceita, assim, de uma forma mais involuntária, né? Mas não é todo mundo que aceita bem a hipnose. E ela não... Assim, pra uma pessoa leiga de fora e que tá tendo essas informações, eu também acho que não faz muito sentido como um processo terapêutico, né? Sim. E aparentemente ele é uruguaio. Obrigada pela informação. Aqui tem informação, viu, galera? Então, não sei se respondi a tua pergunta. Respondeu. Tá. É porque, assim, eu faço essa pergunta porque tem muitas coisas que acontecem... A gente sempre dá esse exemplo do Instagram, né? Porque o Instagram tá se mostrando uma plataforma muito boa de divulgação, de saúde mental, de saúde como um todo, né? Muitos profissionais têm usado. Inclusive, é até um debate, né? De tipo, as pessoas que não têm muito jeito com redes sociais, elas têm sentido que estão ficando pra trás por causa disso, né? Mas isso até dá um episódio aí, ó. Vamos anotar uma ideia pro episódio, né? Anota a ditadura dos extrovertidos. Sim, mas assim, muitas coisas vêm pro bem com o crescimento da plataforma, mas também tem muita coisa que vem pra desinformar, né? Então tem muitos processos terapêuticos também que o povo vende como milagrosos, né? Às vezes você vai ver, a pessoa nem tem um CRP, né? Porque pra quem não sabe, todo psicólogo ele precisa, pra ele atuar, né? Como terapeuta, ele precisa estar registrado no Conselho Regional de Psicologia, correto? Psicologia, exato. Mas aí tem uma questão, que é assim, ser terapeuta não é uma profissão regulamentada. Qualquer pessoa pode se dizer terapeuta. Por isso que eu falei, que terapia é qualquer coisa que a gente acha que ajuda, né? Então, eu posso fazer terapia de florais, por exemplo, eu posso fazer homeopatia, né? Enfim, e dá pra se dizer terapeuta, né? Esse que é o problema, né? Agora, realmente, pra alguém se intitular psicólogo e psicoterapeuta, aí sim tem que estar registrado no CRP. E com isso, assim, né, a gente dá uma dica que é, se você achou uma informação legal nas redes sociais e você acha que aquilo, em algum momento, assim, vai ser útil pra sua vida, mas você ainda tá com aquele pezinho pra trás, assim, não sei se isso é ok. Dá uma pesquisada, assim, vê se é uma prática baseada em evidência. Pra quem não sabe, a prática baseada em evidência basicamente existiram cientistas que estudaram aquilo e comprovaram cientificamente que aquilo ali traz resultado. Então, assim, dá uma procurada, vê se a ciência aprova, né?
Porque, por exemplo, tem umas coisas que tem sido bastante debate, assim, tipo, por exemplo, no SUS, o povo tem usado a terapia de constelação familiar, e é uma coisa bem terrível o uso dessa prática, assim, o uso dessa terapia como prática no SUS, né? Porque muitas pessoas que vão no SUS pra fazer terapia, elas não têm a escolha de escolher quem é o terapeuta e qual é a linha teórica que ele vai aplicar nela, né? Vai mais por necessidade. Então, meio que a pessoa, sem escolha, vai ser exposta a esse tipo de terapia que não tem nenhuma evidência de que funciona. É um processo bem complicado, porque ela já foi criada por pessoas complicadas, né? Foi na época do nazismo, né? Médicos nazistas e... eu acho que a gente pode fazer até um episódio à parte pra descer o pau na constelação familiar, mas assim... desculpa te interromper, mas não só... porque é uma coisa importante de se falar. Que não só é uma prática que não tem nenhum respaldo, assim, científico, teórico, né, decente, também já se sabe que faz mal em vários casos. Sim. Né? Não é só uma coisa que... homeopatia, né? Homeopatia a gente sabe que ela não funciona, mas tu tomar a aguinha ali não vai te fazer mal. Mal não né, vai fazer, necessariamente. né? Né? Tipo, agora, aqui não, a gente tá falando de uma coisa que em vários casos se sabe que ativamente faz mal, né? Então, esse que é o problema. E pessoas que relatam que passaram por retraumas, né? Retrauma é quando você é exposto traumaticamente por uma coisa que você tem trauma, né? Então, tipo... Isso, não. E fora o teor misógino e, tipo... Se vocês curtirem bastante essa ideia da gente trazer aqui por que a constelação familiar é algo bizarro, a gente pode até ver com algum colega pra comentar sobre isso, trazer aqui pra vocês. Chamar o Gontijo. Né? Pois é. Foi lá no Senado. Excelente pessoa. Alô, Gontijo. Por favor, convidado. tá convidado. E a gente traz aqui, comentem nas nossas redes sociais, nas postagens, assim, eu quero ver sobre constelação familiar, e a gente traz aqui. Porque, assim como a gente veio trazer um pouquinho da história, né, do que é a terapia, como é que surgiu, e por que ela funciona, e por que ela não é só uma conversa, e por que o seu amigo não pode ser o seu terapeuta, né? A gente também tem o dever social aqui de alertar para algumas práticas que beiram o criminoso, né? Mas assim, voltando a falar, vamos falar de coisa boa? Por favor. Vamos falar de falar de top term. Então, dentro das terapias, né, eu falei assim que tem várias abordagens e tal, né? Mas tem os vários jeitos de se fazer terapia também. Normalmente a mais famosa que a gente conhece é essa terapia individual, né? Que é um terapeuta e um paciente, né? Então a gente senta, conversa, faz as técnicas, enfim. Mas tem a terapia, por exemplo, de casal, né? Onde a gente vai ter um terapeuta e o casal vai, né? E os dois são pacientes, né? Simultaneamente ali. Vai ter a terapia de família, né? Onde a família inteira vai pra terapia. E aí tem um terapeuta, você tem até 2 terapeutas, assim, dependendo do caso e do tamanho da família. Tem um terapeuta e um coterapeuta. Eu tenho medo de levar minha família pra fazer terapia comigo. Mas aí é que tem que levar, né? Quanto mais medo a gente tem... Quanto mais medo a gente tem, mais você precisa. Mas precisa. E aí entra uma linha que a gente até não comentei, né? Que é a terapia sistêmica, que é um formato de terapia bem, bem bacana, uma teoria de terapia bem bacana também, que surgiu também no meio do século XX aí. E como é essa sistêmica? Ela, no meio do século XX, surgiu lá aquela teoria dos sistemas complexos, né? Então, tem uma coisa contra, assim, esse formato de compreensão das coisas que estava se tendo no começo do século XX. E a partir disso começou a se ter uma compreensão mais do indivíduo enquanto uma parte de um sistema e que ele acaba sendo, assim, uma das partes que sofre e aí por isso ele entra em sofrimento, do que ele individualmente ter que lidar com isso, né? Então, é muito mais importante do que, por exemplo, o que eu faço ou deixo de fazer, o jeito que eu penso, é o contexto onde eu estou inserido. Né? Então, por isso que muitas vezes eles trabalham em terapia de família porque eles entendem que tem que tratar todo mundo. Não adianta só tratar a pessoa. Sim, faz sentido.
Então tem um foco um pouco diferente, assim, e que eu acho que é bem útil em vários casos, assim, é bem... eu que não trabalho com terapia sistêmica, muitas vezes eu indico para terapia de família e terapia de casal, que também trabalha bem terapia sistêmica, porque eu acho que funciona bem porque tem um outro olhar, tem uma visão um pouco mais macro, assim, do que tá acontecendo. Bem interessante. E aí tem a terapia de grupo. Já fui, eu tive. Foi a Né? DBT Então, que eu fiz em grupo, né? Mas ali era até um grupo mais focado em treinamento. A gente até muitas vezes nem considera como terapia de grupo. É sério? Né? Tô chocada. Aham, Agora exato. veio informação Exato. nova pra mim aqui. Tô choquita. Porque o foco que vocês tiveram no grupo de DBT era o treinamento das habilidades e não as demandas de cada um ali, né? Então... Ah, faz sentido. Olha aí, gente. Aprendam aí comigo. Isso. Eu tô aqui agora, em tempo real. Então, por exemplo... se faz muita terapia, claro, tem várias abordagens e tudo, né? Mas dentro da área que eu trabalho, tem vários transtornos que se trabalham muito bem com terapia de grupo, por exemplo, toque, ansiedade social, vários transtornos de ansiedade, na verdade, a própria depressão, né? As terapias em grupo, elas funcionam muito bem. Tipo os alcoólicos anônimos, assim. Isso, Alcoólicos Anônimos é um tipo de terapia em grupo, né? Mas que tem outros preceitos teóricos ali que são diferentes do que eu trabalho, né? Mas são formas de terapia em grupo, tá todo mundo ali pra falar da mesma coisa, e aí cada um vai, e aí esse sim a gente vê nos filmes, né, aquela história, cada um vai lá, fala da sua percepção das coisas e tudo mais, e aí na TCC, como tudo que a gente faz é mais estruturado, né, tem um jeito assim, tipo, como cada um vai falar, sobre qual que é o tema do dia, a gente tende a agrupar as pessoas por diagnóstico, né, então assim, é um grupo pra tratar toque, né, então todo mundo que vai estar ali tem toque, e aí é pra tratar isso, e faz as técnicas de exposição, todo mundo junto. É bem legal. Lambe uma sola de sapato na frente da galera e espera essa. Isso, lambe sabonete, né? Essas coisas assim. Mas é isso, expõe a galera também? Existe essa... Isso. Sério? Isso. Eu falei zoando, mas meu Deus. Não, mas é verdade. É verdade. Então, assim, põe a mão dentro da lixeira, depois põe a mão na boca, põe a mão dentro da água do vaso, né? Então, assim, essas coisas, né, a gente faz. Pelo bem da ciência, né? Pelo bem das pessoas, né? A gente faz. E então tem esses formatos de terapia também, né? Hoje a gente tem a teleterapia, né? Que também em diversos formatos a gente faz à distância, né? Não necessariamente presencialmente, né? Então tem várias formas de psicoterapia, assim, que são bem legais. E também algumas outras coisas que eu queria comentar nesse episódio, não deixar de falar, que é sobre algumas coisas que são importantes sobre terapia. Por exemplo, a questão do sigilo, né? Então, assim, isso é mais um diferencial, né? De você fazer uma terapia com um profissional e não só conversar com o teu amigo, né? Quando a gente faz terapia, a primeira coisa que a gente combina com a pessoa é como funciona a questão do sigilo, né? Então, tudo que a gente conversa em psicoterapia fica ali, né? A gente não vai sair falando ou comentando ou postando nos lugares, tipo, tem o sigilo, né? E é isso que faz com que muitas vezes a gente se sinta confortável de levar coisas. A própria postura também do não julgamento, né? Então a ideia de que o psicóloga, o terapeuta, enfim, não tá ali para ser um grande crivo de normalidade, assim, né? Do tipo, isso que você fez tá ok e aquilo ali não. Isso aqui é patológico, aquilo ali não é. Não é para isso que serve psicólogo e terapia, né? Claro, vão ter casos assim onde a gente vai ter que reassegurar a pessoa de não, tá tudo bem tu fazer isso, né? Ou em casos mais extremos, assim, cara, isso daí não dá pra tu fazer mais, não, tu vai se fuder, ou a gente vai ter que fazer alguma coisa sobre isso. Mas, salvo casos extremos, né, a gente não tá ali pra ficar ditando o que é normal, o que não é normal, né? É um processo da pessoa se entender e resolver seus problemas, né? Inclusive, pegando esse gancho, se tu tá tendo uma terapia, fazendo uma terapia com um psicólogo, né, registrado, e em algum momento você se sente desconfortável, você se sente julgado, você sente que, sei lá, estão cagando regra pra ti, troque de terapeuta, né? No mínimo. Eu, sinceramente, diria, com a minha opinião, bem minha opinião, não vou envolver o Marcelo nisso aqui, eu diria pra denunciar no CRP. Mas,
né? Tá. Se você não tá se sentindo bem na terapia que você tá fazendo, se você tá se sentindo julgado, assim, dá pra fazer assim. A primeira parte, você chegar e trazer isso para a terapia como uma informação pra levar pra terapia, né? Olha, não estou me sentindo confortável, o que você tá fazendo comigo Ótimo. tá me gerando essa resistência, né? Eu tô com uma evitação, alguma coisa assim. Se você percebe que a pessoa não muda daquilo ali, só muda, só vai pra outro terapeuta. Porque a ideia é você sentir que tá avançando, você sentir que tá melhorando, você sentir confortável. E se nada disso acontecer, aquela pessoa ali não tá funcionando pra ti. Ótimo. Não, tu fez o adendo que eu ia comentar, assim, né? Eu acho que muitas vezes a gente vai passar por percalços na terapia, né? Então, lembrando que terapia, ela, apesar de ser uma relação profissional, ela é uma relação, né? Eu costumo dizer assim, que ela é até mais relação do que outras relações, né? Às vezes, sei lá, o próprio médico, né? Que vai, sei lá, mexer no nosso corpo ou até abrir o nosso corpo e mexer lá dentro, né? Se for um cirurgião, assim, né? A gente não vai estabelecer tanto vínculo quanto com numa terapia, né? E como qualquer relação com vínculo mais forte, a gente vai ter percalços, né? Em dados momentos a gente vai se estranhar, não vai estar funcionando, ou a gente vai estar descontente. E às vezes a gente pode, talvez, até se sentir julgado, como a Anny falou. Mas o primeiro passo é levar pra terapia, né? Tipo, não curti isso que tu falou, não acho legal, é por isso, me senti assim, né? Então a gente sempre tenta resolver. E aí, bom, aí se a pessoa não tá disposta a conversar, não tá disposta a rever o trabalho dela, né? A postura dela. Então aí, bom, não é que necessariamente essa pessoa é um mau profissional, mas de repente essa relação já deu o que tinha que ter dado, né? Aí já chegou num ponto da terapia onde já exauriu o que tu ia aproveitar daquela terapia, né? Então, enfim, tem várias razões aí pelas quais é interessante a gente levar isso pra conversar, e se não se der pra resolver, bom, vida que segue, né? Faz parte. Aproveitando que a gente já tá terminando o nosso episódio de hoje, vamos deixar uma mensagem positiva, né? Pra não terminar com coisa ruim. Terapia Busque é bom, conhecimento. galera. Busque... Eu achava que a gente tava combinado. Busque conhecimento. Então, a mensagem é essa. Ai, Marcelo, sério. A mensagem é... tu queria falar uma coisa séria? Eu ia falar uma coisa séria, Marcelo. Tá bom, tá. Deixa, vai lá, faz teu momento vídeo show, assim, fecha. Meu momento Miguel Falabella no início, assim. Miguel Falabella. Então, galera, a mensagem positiva é: terapia funciona, tá? Psicoterapia baseada em evidências, né? Funciona, vai te fazer bem. Às vezes a gente vai com demandas no início, assim, e no meio da terapia a gente descobre que, na verdade, o que a gente precisa resolver são outras coisas. E é um processo de autoconhecimento incrível, só tende a melhorar a nossa vida, traz qualidade de vida. E é isso, assim, eu acho que é importante buscar um profissional em que você consiga criar um vínculo bacana para que a sua terapia do início ao fim seja super produtiva, né? Super pra cima, alto astral. É isso, tem mais alguma coisa pra falar, meu amorzinho da minha vida? Meu ET Bilu. Não, isso aí. Isso aí, terapia, gostoso demais. Faça terapia, gostoso demais. Então, pessoal, você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua paciência e principalmente com as piadinhas de tiozão. E até o próximo episódio. Qualquer sugestão que vocês tiverem, qualquer tema que vocês quiserem que a gente fale aqui, lembra de mandar pra gente na DM do Instagram, @doutordemente, ou no Twitter também, do @Marcelo Rigoli. E até a próxima. Isso aí, falou!